achando que ele ia falar a minha parte. Mas é isso, falar de amor. E o Cacá estava ali, ele sempre te dá a pior parte. Né? Porque ele já conhece, é sempre assim. Mas no meio desse mundo mitológico que é tão nosso, tão nossa psique, a linda história de Perséfone e Deméter, que chega no ponto de sair do Hades, do desconhecido, da sombra, e vir à superfície, dependia de alguns outros fatores. Para florescer, é preciso vencer algo que é extremamente difícil para nós. Principalmente quando nós construímos uma descrença no amor. É perder o medo de amar. E às vezes pode até parecer estranho, se o amor é um sentimento tão natural do humano, como ter medo de algo que é tão nosso, que é tão próprio da nossa alma. Na mitologia, existia uma deusa extremamente particular. Particular porque essa deusa não fazia parte nem do patriarcado, nem do matriarcado. Ela era uma deusa livre. Ela nasceu sem pai, sem mãe. Alguns diziam que ela nasceu de si mesma. Ela brota das profundezas do oceano, fecundada pelo sêmen de Cronos, e surge do meio do oceano Afrodite. A deusa bela, inteira, adulta, a deusa alquímica, mas é a deusa do amor. E Afrodite tinha características muito particulares, porque na história da deusa, ela não era uma deusa que fazia confusões, ela não gostava de estar no Olimpo, ela gostava de estar com os homens na terra. Ela gostava da convivência com as pessoas, da troca afetiva. Ela tinha como seu filho, um dos seus filhos preferidos, Eros. Aquele que nós conhecemos como aquele cupido, bonitinho, gordinho, com a flecha, que fica brincando de vez em quando e acertando os corações. Mas Afrodite tinha uma particularidade. Ela castigava quem não amava. Essa era a única forma da vingança, vamos dizer assim. Então, por muitas histórias, a gente vai perceber Afrodite entrando em cena, fazendo às vezes um pouco de confusão na cabeça das pessoas, principalmente na cabeça. Porque nós temos um péssimo hábito, nós queremos entender tudo. E esquecemos de sentir. E às vezes no consultório as pessoas fazem, mas como? Como faz isso? Eu digo, não é como. Você precisa primeiro entender que você tem que sentir. Sentir a dor, sentir o sofrimento, sentir a tristeza, sentir a alegria. Nós estamos tão desconectados com quem somos, que nós deixamos de sentir. E Afrodite então faz isso, e conta a história, que em um determinado momento ela chega em uma ilha, e nessa ilha só viviam mulheres. E as histórias da época das guerras, os navios chegavam com os guerreiros, e eles estavam há muito tempo distanciados das suas famílias, das suas casas. E eles paravam em algumas ilhas. E Afrodite então chega nessa ilha, conversa com essas mulheres e diz assim, olha, tem um trabalho para vocês, uma tarefa para vocês. Vocês precisam acolher esses homens, recebê-los e amá-los, para que o restante da viagem deles seja tranquila. Se pensarmos na nossa condução psíquica, num processo da nossa jornada que é árdua, é dura, muitas vezes precisamos acalmar os ânimos, a força, a agressividade. E só a amorosidade pode fazer isso. Mas aquelas mulheres se negam a fazer isso. Elas disseram que não estavam ali, que não queriam que os homens parassem em suas ilhas. E Afrodite então diz a ela, por não querer amar, por medo de amar, eu castigarei vocês. E transformou todas aquelas mulheres em pedras de sal.
E assim nós estamos ficando muitas vezes. Nos relacionamos com as pessoas como se fôssemos pedras de sal. Frios, amargos, difíceis de tratar. Mesmo quando dizemos que amamos. Então, quando nós passamos, e o Cacá falava hoje da nossa ancestralidade, da nossa história, de termos sido separados da nossa própria alma. E é isso que a gente termina tendo como consequência, em termos coletivos, que contamina o nosso individual. Ou melhor, a contaminação individual que contamina o coletivo. E ficamos o tempo todo assim. O outro não é amoroso comigo, então também não serei com ele. E quanto mais afastado eu fico, também fico frio, fico rígido e não me torno amoroso com o outro. E vamos levando a vida dessa forma. Então o medo de amar se instala. E ficamos rígidos, desalmados. Eu fiquei com essa palavra na cabeça depois da fala do Cacá. Desalmados. Então, quando não nos sentimos seguros nos braços do amor, caímos nas garras do medo. E que sociedade é essa que nós estamos vivendo com tanto medo? É muito medo. É medo de assalto, é medo de sequestro, relâmpago, é medo de ser enganado, medo de ser traído, medo. Só tem um detalhe, às vezes, nesse nosso excesso de medo. É que nós esquecemos que nós somos o outro do outro. E que eu tenho medo de uma pessoa e que muitas vezes eu sou aquele elemento que também causa o medo. Com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com a minha frieza, com a minha agressividade. E caímos nas garras do medo. E perdemos a oportunidade única. E eu digo única porque o amor é uma construção. Eu sempre penso no amor como uma pequenininha semente. Certa feita uma pessoa me fez uma pergunta, porque sabe que casal fazendo trabalho junto termina sendo alvo de muitas perguntas, né? Aí uma pessoa fez assim, mas Iris, como é que vocês dois conseguem? Porque a gente faz muita coisa juntos, realmente, né? Eu disse, mas não é difícil, é simples. Todo dia quando você acorda, você tem que se perguntar se a sua escolha, feita lá atrás, está de pé ainda. Mas a escolha não é assim, eu escolhi estar com Cláudio, casar com Cláudio. Não. É a escolha de você estar conectada com você. De você cumprir o que você tem que cumprir. Porque a única forma de você ter um relacionamento saudável é sendo você. Não existe outra fórmula. Porque se você não faz isso, o outro se torna responsável por tudo que você não fez por você. E isso é um peso sobre-humano que se coloca em uma outra pessoa. Que a gente também não pode esquecer que pode estar dando a mesma carga a nós. E as relações se perdem naquilo que poderia ser a melhor experiência do humano. Aliás, me corrigindo, no que é a melhor experiência do humano. Trazendo a fala do Roberto, o poder do encontro. E o poder do encontro precisa ter presença, participação, estar vivendo a cada momento aqui e agora. Então, quando nós não confiamos mais no amor, caímos no medo. E temerosos, o que é que nós fazemos quando estamos com medo? Normalmente a gente se aproxima ou se afasta? A gente se afasta. Então nós dizemos que nos relacionamos, só que não ficamos juntos. Ficamos separados. Talvez seja esse o motivo, porque hoje é tão fácil você ter um relacionamento à distância. Você ter tantos amigos virtuais. Você está tão ocupado em dizer para o outro que está muito longe, que você não conhece, que você não abraça, que você não olha no outro, que você está feliz. Porque talvez olhando no olho, estando perto, a gente não consiga enganar tanto. Então isso se torna muito mais fácil. Porque o meu medo não é do outro, é que na relação com o outro eu me revelo, eu me desvelo. E isso assusta.
Então, o nosso medo de fazer um mergulho profundo, Carl Gustav Jung costumava dizer que o maior perigo de quem começa um processo de autoconhecimento é se conhecer. E é justamente isso que assusta. Então, é nesse processo de se autoconhecer que a gente teme tanto. E o outro nos revela isso. Então, o medo de amar termina sendo um desses pontos que nós precisamos curar. Sair do medo. Ou melhor, ir com medo. E quem sabe no caminhar, esse medo comece a se diluir. Perceber de fato o que está por detrás de tudo isso, a minha história, as minhas verdades, as minhas crenças, as minhas mentiras, aquilo que eu construí e que na verdade não sou eu, e tudo aquilo que sou eu e que eu deixei de alguma forma em algum outro lugar. Então eu nasci quando consegui amar tudo o que um dia temi, já dizia a Rábia. O momento que nós nos tornamos de fato quem somos é exatamente aquele momento onde eu consigo amar aquilo que eu mais temia. E se o meu medo é de fazer um mergulho profundo e saber quem sou, talvez o nosso caminho de cura seja exatamente amar a pessoa que somos. Mas é amar por inteiro. Como eu falei ontem, já trazendo Francisco de Assis, amar o belo com Deus é muito fácil. Mas a gente precisa aprender com Deus, de que Ele está em tudo. E só amando tudo, nos aproximamos de Deus. Então, é preciso que eu ame o que eu temo. Que eu ame a mim mesma, a minha sombra, as minhas mazelas, aquilo que ainda é desconhecido em mim, mas que faz de mim ser o que sou. E assim, com certeza, vai ser muito mais fácil amar o outro. É sempre interessante quando a gente volta e Jesus deixou claro para nós durante todo esse tempo, a amar ao outro como a ti mesmo. Vocês se reconhecerão por muito se amar. E toda a fala do Cristo era de amor. Aliás, toda a fala de todos os mestres foi de amor. E nós não aprendemos porque nós tentamos o tempo inteiro amar o outro. Mas não era amar o outro genuinamente. Era amar o outro contanto que o outro fosse e fizesse aquilo que eu acho que é correto. E que atendesse a mim, ao meu ego, aos meus caprichos. Se o outro não for bem assim, a gente ama mais ou menos. E vai descartando, coisificando as pessoas. Então eu preciso mergulhar. Porque se eu me amo, eu amo o outro. Se eu me percebo, eu percebo o outro. Se eu me escuto, eu escuto o outro. E aí vamos aprendendo a amar. Porque amar também se aprende. A mentora da Mansão do Caminho, a mentora do Divaldo Franco, Joana de Ângeles, em um de seus livros, ela diz exatamente assim, ela começa o capítulo dizendo, amar também se aprende. Então vamos conjugar o verbo amar. Vamos exercitar o verbo amar. Então é possível sim aprender. E como a própria imagem já sugere ali, o primeiro passo é amar a sombra. O primeiro passo é amar aquela parte em mim desprezada por mim, em primeiro lugar, e desprezada pelo outro, ou, provavelmente, o que eu achava que o outro não gostava de mim. E por isso, eu vou deixando para trás. Então, não há arma mais poderosa para o entendimento da verdade do que esta: aceitar-se. E nós passamos a vida buscando a verdade. Em muitas das aventuras de Afrodite, tem uma delas que é a minha preferida, que é justamente ela e Psique. Psique representa a alma. Em um determinado momento, ela está na sua jornada. É a história da jornada da nossa alma em busca do amor, de Eros. E em um dos momentos importantes, Psique resolve
por matar-se. Aliás, ela tenta se matar durante a história inteira, para ser bem sincera. Marca muito o que somos nós, né? Na primeira dificuldade, a gente quer desistir do amor, como Cláudio começou a falar hoje. E aí, Afrodite então diz a ela, você quer realmente o amor? Então tá, eu vou te dar 4 tarefas. 4 tarefas. Se você conseguir cumpri-las, você talvez ou provavelmente encontre com Eros. Mas tudo vai depender de você. Na verdade, quando a gente vai percebendo as tarefas, a gente vai se dando conta que tudo que Afrodite queria era que Psique se aceitasse, compreendesse quem ela era, compreendesse a sua separatividade. A primeira tarefa é justamente sobre isso. Ela entra em um quarto com muitos grãos espalhados pelo chão, um quarto escuro, e ela tem uma noite para separar cada grão conforme a sua categoria e colocar em um saco. No escuro. Claro que ela desiste. Nós desistimos de catar os nossos grãos. Mas as formigas ajudam Psique. Separam tudo direitinho. E quando a Afrodite chega lá de manhã, está tudo separado. E ela passa pela primeira tarefa. A única maneira de encontrarmos a verdade é tentar se esforçar ao máximo, ser a pessoa que nascemos para ser. Esse é o processo de individuação que Carl Jung tanto fala. Ser quem você nasceu para ser. Não é ser o outro, não é imitar o outro. É ser você. E quanto mais você se torna, melhor humano você se transforma. Mais contribuição ao coletivo você faz. Maior é a nossa capacidade de demonstrar a afetividade, o amor. Porque a partir desse processo, a primeira lição e o primeiro resultado é o amar a si mesmo. E parece ser fácil às vezes, mas não é. Porque a gente confunde amar a si mesmo com arrumar-se. Né? Então, mulher às vezes briga, não vocês, as vizinhas, é claro. Né? Então, briga com o namorado, aquela coisa toda, com o marido. Aí vai para o salão, se arruma toda, muda a cor do cabelo, muda o corte, bota uma maquiagem. Minha avó dizia, o Cacá talvez já tenha escutado isso, minha avó é filha de índio, né? Então, descendente direta. Então, ela dizia assim, minha filha, mulher, quando bota a boca vermelha, pode correr que é guerra. Então, é bem assim, né? Então, é bem esse processo. A gente pinta e vai para a guerra. Mas isso não significa que é amor, de fato. Amar a si mesmo é amar tudo integralmente. É fazer a jornada, passar pelos obstáculos, encarar a vida, aceitar-se, aceitar o outro. Amar a si mesmo é difícil, justamente porque precisamos amar tudo, inclusive o que existe dentro de si, a sombra. Dedicar tempo e cuidado a essa parte também é amor. Olhar para si, dedicando o tempo necessário para ouvir-se, meditar, cuidar do corpo, parar o relógio externo, é amor. Acreditar que pode ser melhor, ter fé em si mesmo, manter esperança na vida, é amor. Não envergonhar-se de ser como é e também não se permitir estagnar, é amor. Esse trecho está no livro novo, fazer propaganda agora, né? Está no livro novo também da gente. E como é difícil a gente compreender que tudo isso é amor. Cuidar de si, claro que é amor. Mas olhar para a sombra é muito amor. Ter a coragem de não perder a fé em si mesmo é amor. Porque é preciso coragem. Já dizia a Dona Canô. Ser feliz é para os corajosos.
Porque a gente enfrenta muitos obstáculos para chegar à felicidade. Porque nós, infelizmente, não vivemos num mundo de mutantes. Estamos num mundo de normóticos. Ser diferente nesse mundo é ser rotulado. É ser colocado à margem, ser marginalizado. E poucos de nós temos a coragem de enfrentar isso. Porque a nossa ânsia, desde muito pequenos, é de sermos amados. E aí a gente prefere ganhar uma migalha, um taquinho só de amor, ou daquilo que a gente pensa que é amor, a lutarmos bravamente para sermos donos e donas de quem somos. Então um taquinho tá bom. A gente se conforma com isso. Contanto que eu não perca a segurança, contanto que eu continue controlando o outro, contanto que eu acredite que eu tenho o outro. Isso é de uma presunção enorme, acharmos que temos alguém. Porque não temos. Não temos. No máximo temos o que compramos. E depende também. Então nós vamos entrando em um processo e perdemos a fé. Perdemos a esperança na vida. E perdemos o amor com isso. Perdemos o respeito por quem somos. Perdemos o respeito pela humanidade. E nós estamos desde ontem falando da paz, da cultura de paz, da grande mãe, de todo esse processo. E às vezes, como eu disse também ontem, não é uma fala pessimista, mas é porque nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque nós não estamos em um mundo com tantas dificuldades, porque Deus simplesmente resolveu brincar de xadrez conosco. Estamos vivendo num mundo que nós construímos. Aqui e agora, hoje. Mas fizemos isso também ontem com as nossas escolhas. Então não podemos nos isentar e nos separar do que está acontecendo do outro lado do mundo. Porque aqueles que vivem do outro lado do mundo também somos nós. Porque estamos conectados com todas essas pessoas. Então, na nossa indiferença, nós deixamos que aconteçam as guerras. Falamos do Holocausto e sofremos muito quando vemos aquelas imagens terríveis e tristes de tamanha desumanidade. Mas precisamos também voltar para nós e visitar o nazista que existe em nós. Que separa, que negligencia, que desrespeita, que massacra o outro. E quando não, o outro que faz tudo isso conosco. Vivemos, e ontem falávamos também do poder do sorriso. E vivemos às vezes horas e dias com uma cara tão fechada. Depois a gente não compreende porque tem tanta enxaqueca, tanta dor de cabeça. Porque é tanta pressão na mandíbula que se faz que a musculatura não suporta, ela não aguenta. E como é difícil para a gente parar, relaxar. Aí a gente pensa que relaxar é só... Por isso que quando a gente senta para ouvir uma palestra, às vezes relaxa tanto que dorme. Falta de hábito. Falta de hábito de estar presente. É isso que acontece conosco. A cabeça o tempo inteiro viajando. Porque a gente esqueceu de se amar. De fato, de penetrar naquele lugar impenetrável. Conta uma história que certa feita Deus queria visitar os homens. E ele não sabia bem como ele vinha até a terra, sem ser descoberto. Então ele convocou muitos anjos para dar ideias de como seria, de como ele viria disfarçado. Mas nenhuma ideia dos anjos foi boa o suficiente. Então Deus pergunta ao diabo. O diabo tem boas ideias. E aí ele perguntou ao diabo, mas eu queria ir para a terra, explicou ao diabo. O diabo fez, fácil. Tem um lugar que você pode ir, vai ficar escondido e ninguém vai te encontrar lá. Então Deus fez, mas onde é esse lugar misterioso? No coração do homem.
pode ficar lá. Porque ele vai te procurar em todos os lugares, menos lá. E é o que a gente termina fazendo o tempo inteiro. Então, eu pergunto a vocês, para não perder o hábito, quem me conhece sabe que eu sempre gosto de fazer perguntas. E se começássemos a correr alguns riscos e lidássemos conscientemente com os nossos medos? Já pensou? Começássemos a deixar o medo de lado e começar a viver a vida com mais intensidade. E se avançássemos ainda mais longe e perseguíssemos os nossos sonhos? Se fôssemos em busca dos nossos desejos? E se nos permitíssemos viver livre e generosamente o amor para nos realizarmos em nossos relacionamentos? Que tipo de mundo seria o nosso? Consegue imaginar? Que mundo nós viveríamos se nós tivéssemos a coragem de viver a nossa vida? Deixar de lado o que realmente não importa. Fazer grande até as coisas pequenas. Fazer com intensidade tudo. Com amorosidade, com tudo. Que mundo seria esse que nós viveríamos? Afrodite é aquela deusa inteira. E alguns costumam dizer que Afrodite é muito exigente. Ela não aceita essa denominação. Porque Afrodite, assim como Deus, é representada pelo amor. Então ela não aceita que alguém diga que ela é exigente. Mas aqueles que acham que Afrodite é muito exigente, é porque não entendem que Afrodite não aceita pouco. Ela simplesmente quer tudo. Ela não nos aceita pela metade. Ela, assim como Deus, nos quer por inteiro. Muito obrigada.